Olá pessoal, tudo bom com vocês? Com a gente tá tudo ótimo. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reação Imediata. E na reação desse vídeo, atendendo a muitos pedidos, Beyoncé com Sex on Fire, ao vivo, né? A gente vai fazer essa reação, a gente espera que vocês gostem desse vídeo. E a gente tá super curioso pra ver como vai ficar essa música na voz da Beyoncé, porque originalmente essa canção não é dela, é de uma banda que tem até uma pegada mais rock, né? E a Beyoncé é aquele tipo de artista que consegue dominar muito bem vários estilos e ter uma grandiosa voz. Então a gente tá muito curioso pra ver como ficou esse resultado. Não, realmente é bem interessante, né? A gente tá muito curioso pra saber como ficou essa versão, mas antes de a gente ir pra reação, não esqueça de clicar no inscrever-se, na descrição desse vídeo e todos os outros vídeos aqui no canal, tá o link do nosso Instagram, para ficar à vontade para seguir a gente lá. Bom, gente, recado dado, a gente já falou que tinha que falar aqui, vamos ver, né? Vamos ver como é que é, como tá essa interpretação de Sex on Fire da Beyoncé. Então, bora reagir! On belt. Nossa. Just taste it. Just taste it. Nossa, realmente a Beyoncé, ela tem uma voz muito potente, muito poderosa. E é legal que ela faz uma mescla muito interessante dessa região de máscara e potencializar ela com um belt, né? Com um belt e com um drive, né? Que ela coloca esse drive pra trazer uma carga dramática maior. Mas eu tô gostando muito dessa atmosfera dessa música, Também. porque eles conseguiram manter algumas coisas que tem na música original também. Claro que aqui eles colocaram muito mais puxado por um rhythm blues, é um rhythm blues contemporâneo, mas ainda assim consegue manter um pouco da essência do original. E claro, né? A Beyoncé coloca esse toque final dela, que é uma coisa surpreendente. Essa potência, como você falou, que ela carrega na voz. E é interessante que ela tem uma voz tão boa e é uma voz tão presente que ela tá cantando numa região de máscara, mas percebam que ela não tá numa região muito alta quando ela tá nas estrofes. Não é muito alta, não sei se você tem essa sensação, mas a impressão que eu tenho é que essa voz de máscara dela, dentro dessa tessitura dela, né, que é uma tessitura muito boa, ela canta e põe pressão, obviamente, né, pra dar uma enfatizada maior, mas sem ser uma coisa muito... não põe muita força, muita pressão, né, não fica uma coisa... Ela não precisa chegar ao ponto de colocar uma voz de máscara muito potente, né. Eu também senti isso, acho que é pra trazer uma coisa mais sensual, né, quando ela não tá no refrão, porque é mais um refrão que ela explode mais, coloca muito Isso, drive também, isso. né. Até pra poder criar um dinamismo da própria música. É. Not forever, it's just for tonight. You're still the greatest. Ooh, you're still the greatest. The greatest. Sing it out. Come on. You're setting on fire. Nossa, que presença. Como ela caminha no palco, né?
Isso. Incrível, incrível. É um artista muito versátil, né? Consegue cantar vários estilos e adorei o arranjo instrumental. Achei que ainda assim conseguiu remeter muito ao original, mas claro, né? Como eu comentei antes, a Beyoncé ela consegue transformar tudo assim ao modo dela, né? Com muita potência, muito drive, muito belting e fica tudo incrível. Fora da interpretação, né? Também. Não, eu gostei muito da interpretação dela, mas eu vou fazer um comentário aqui que nesse show específico, tá, gente? Eu não tô falando que sempre eu reparo isso, mas em algum momento ali, eu não sei porque, ela me lembrou muito a Tina Turner. Eu vou falar por que ela me lembrou a Tina Turner. Porque a Tina Turner, ela também é uma artista que ela tem muita presença de palco e ela fazia muito... o auge dela foi muito nos anos 90, porque eu lembro disso, porque era a época que eu assistia alguns shows e festivais que passavam na TV, e eu via que ela se movimentava muito no palco. Ela era muito presente, então ela estava a todo momento no palco. Ela estava numa ponta, ela andava, estava no meio, estava na outra ponta, ela subia, mesmo. ela descia, né? Então a Beyoncé me lembrou um pouco disso. Eu não sei até que ponto a Beyoncé teria alguma influência da Tina Turner nesse sentido, porque a princípio, na minha opinião, ela não tem essa influência de Tina Turner, pelo menos para cantar, mas eu não sei também quais foram as grandes inspiradoras também dela. Eu não sei se em algum momento ela pegou essa influência da Tina Turner, mas me lembrou muito a Tina Turner. E eu gosto muito desses artistas que eles são muito presentes no palco, tem uma presença de palco impressionante, para ficar sempre a todo momento ali, tá presente ao público, né? E como o artista faz isso no palco grande, É transitando, né? Andando pra todos os lados pra poder pegar o palco, assim, e passar uma presença muito maior, né? Pro público que tá ali assistindo. porque o artista ele não pode ficar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Mas dessa forma o público ele consegue sentir a presença do artista em todo o âmbito ali do palco, né? Mas, gente, olha, essa é a nossa opinião. Agora a gente quer saber a sua opinião. Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa belíssima interpretação. Se vocês tiverem mais sugestões de outras apresentações da Beyoncé, vocês podem deixar aqui nos comentários à vontade. A gente lê todos eles. Claro que a gente quer atender a todos, mas o mais pedido vai ter mais chances de vir aqui primeiro, né? E, gente, não esqueça de clicar no gostei, clica no gostei bastante, dê o like aí pra gente entender que vocês gostam bastante da nossa reação, né? Até pra gente poder também trazer mais da Beyoncé. E se vocês conhecem alguém que seja fã da Beyoncé e gosta desse tipo de conteúdo, compartilhe o vídeo com essa pessoa. Então é isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo react. Tchau!